Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 16, a fórmula da flexão. Observe uma figura não deformada. Nós temos alguns riscos longitudinais e alguns riscos verticais. Aplicamos um momento fletor nessa estrutura, um momento fletor M. Observe que as linhas horizontais tornam-se curvas e as linhas verticais permanecem retas, mas elas giram. Esse momento de flexão faz com que o material dentro da parte inferior da barra se estique. Então, essa parte aqui de baixo fica tracionada. As fibras inferiores se tracionam e as fibras superiores vão ficar comprimidas devido a este momento fletor. Observe também que aqui nós temos um eixo X, que é longitudinal, o eixo Z, que chamaremos de eixo neutro, um momento M e aqui o plano da superfície neutra. Se a parte superior da nossa estrutura fica comprimida, a parte inferior fica tracionada, vai ter um plano onde não está nem comprimido nem tracionado, que nós chamaremos de plano neutro. Observe esse plano, aqui é o nosso plano neutro. Na superfície neutra, nessa superfície neutra aí, as fibras não vão nem ser tracionadas nem comprimidas, não sofrerão alteração no comprimento. O eixo Z, por sua vez, ele está aqui, é um eixo transversal e que está na superfície neutra. Ó. Esse aqui é o nosso eixo Z. O eixo longitudinal, que fica dentro da superfície neutra, ó, não sofre nenhuma mudança de comprimento. Tá? O momento tenderá a deformar a viga, de modo que essa linha torne-se uma curva. Então, essa linha aqui vai se tornando uma curva. Ó. Olha aqui, ó, essa curva aqui, ó, depois de deformado. Tá? E essa curva que se encontra no plano vertical de simetria. No plano aqui, ó, nesse plano, vamos chamar de XZ. Temos também que todas as seções transversais da viga permanecem planas e perpendiculares ao eixo. Observe aqui, todas as seções vão continuar planas e perpendiculares ao eixo longitudinal. E vamos fazer a seguinte consideração. As pequenas deformações laterais devido ao efeito Poisson serão desprezadas. Porque nós sabemos que se essas fibras inferiores aqui elas estão tracionadas, elas vão sofrer um encurtamento na direção transversal. E esse é o efeito Poisson que nós vamos desprezar aqui na fórmula da flexão. Novamente a nossa estrutura, né? Mostrando aqui o plano neutro, o eixo X, que é longitudinal, e nós vamos pegar um elemento, um pedacinho dessa estrutura dx aqui, ó, delta x ao longo do eixo X. Os eixos X é longitudinal, o eixo Z é transversal e o eixo Y é perpendicular ao eixo de simetria. Olha a superfície neutra. Né? Vamos então, agora sim, pegar um elemento de comprimento aqui, dx. Antes da deformação, esse pedacinho aqui tem comprimento ΔX, e aqui é da linha neutra, ó, o eixo longitudinal. Esse comprimento também tem dx, comprimento da fibra aqui, ó, na linha neutra e um pouquinho acima da linha neutra. Aplicando-se um momento fletor, teremos que vai curvar. Tá vendo? As faces continuaram planas, mas curvaram. Aqui está a linha neutra, ó, onde esse ponto aqui é a fibra onde sofreu compressão, diminuiu de tamanho. Se essas faces giraram, agora nós temos uma curva de raio de curvatura ρ. Aqui na linha neutra, o raio de curvatura é ρ. E girou de um ângulo Δθ. Veja que ΔX e ΔX' são arcos que estão vendo o mesmo ângulo. Observe que essa fibra aqui sofreu uma deformação, ela encurtou. E nós podemos escrever que a deformação é o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. O comprimento final, ΔX', é esse arco. E esse arco é igual a esse ângulo vezes o raio de curvatura. E o raio de curvatura dela é ρ menos y. Ρ menos y. Esse é o ΔX'. Ρ menos y vezes o Δθ. O ΔX, esse raio, esse arco, é igual ao ângulo Δθ vezes o raio, que é ρ. Fazendo as devidas substituições, devidas simplificações, chegaremos que a deformação é menos y sobre ρ.
Observe que essa fibra que nós pegamos aqui, ela sofreu um encurtamento, então a deformação é negativa. Tá? Então, por isso que esse menos aqui, ó, o y é mais, com esse menos, vai dar negativo. Então, nós temos que a deformação é menos y sobre ρ. A deformação máxima vai ocorrer quando o y for máximo. E o y vai ser máximo na fibra mais distante da linha neutra. E a distância desse ponto até a linha neutra chamaremos de C, a distância máxima. Pegando essas duas equações, dividindo uma pela outra, obtemos que a deformação de uma fibra qualquer, distante y da linha neutra, é dada por essa equação. Veja que varia linearmente. Se nós colocarmos isso num gráfico, teremos um gráfico assim. Aqui na linha neutra, a deformação é zero. E onde mais distante da linha neutra, a distância C, nós temos a deformação máxima. E essa deformação varia linearmente. Onde o y é negativo, a deformação é positiva. Onde o y é positivo, a deformação é negativa. Mais uma vez a figura, né, mostrando que a deformação varia linearmente, né? Ela é máxima nas fibras, nos pontos com a maior distância da linha neutra, que chamaremos de C. C é a maior distância da linha neutra. Então, chegamos nessa equação, que a deformação em qualquer ponto, em qualquer fibra, é menos y sobre C vezes a deformação máxima. Onde y é a distância da fibra que você está analisando até a linha neutra. Podemos aqui dividir toda essa equação pelo módulo de Young. Aí nós temos, dividir não, né? Substituir deformação, lei de Hooke, é tensão sobre módulo de Young. Podemos cortar o módulo de Young e chegamos na seguinte relação, que a tensão normal em qualquer ponto da seção é menos y sobre C vezes a tensão máxima. Observe que a tensão também varia linearmente com y, onde y é a distância da linha, da fibra até a linha neutra. Podemos então construir um gráfico mostrando, olha só. Onde o y é negativo, abaixo da linha neutra, a tensão é positiva, porque é de tração. Onde o y é positivo, a tensão é negativa. Veja que é de compressão. Então, aqui está a variação da tensão linear. A tensão normal. Veja que ela é zero aqui na linha neutra. Mostrando aqui em 3D, ó, olha só as tensões de tração abaixo da linha neutra, tensões de compressão. Vamos pegar um elemento de volume aqui, ó, e mostrando que aqui tem uma tensão normal de compressão. Logo, se está em equilíbrio, tem que ter uma tensão normal de compressão lá do outro lado, tá? Lembrando a vocês que essa visão aqui de um elemento de volume vai nos ser muito útil para quando a gente estiver estudando estado plano de tensão. Você já começar a enxergar infinitesimalmente um elemento de volume aqui. Tá? Observe que só temos um momento atuando aqui, não tem força na direção x. Então, a força resultante na direção x é zero. A força vai ser o somatório de todas as forças que atuam nesses elementos de área. Então, eu poderia aplicar o integral de dF. O integral de dF tem que ser igual a zero. dF é tensão normal vezes a área. A tensão normal, vimos que é menos YC vezes a tensão máxima, vezes dA. Tirando o que é constante desta integral, fica menos a tensão normal máxima sobre C, integral de YdA. Integral de YdA, lá na aula 10, nós vimos é o primeiro momento de área, que é igual a Y barra vezes A. Daqui nós concluímos que o Y barra vai ser zero. Todos os outros valores são diferentes de zero, então o Y barra tem que ser zero. Significa dizer que o Y barra, que é a posição do centro, o Y do centro de gravidade é zero. Se o Y do centro de gravidade é zero, significa dizer que a linha neutra, e lembrando que Y é a distância da fibra até a linha neutra. Isso significa dizer que a linha neutra passa pelo centroide da seção. O Y barra é zero. Tá? Então, a linha neutra passa pelo centroide da seção. Nós localizamos o eixo neutro, localização do eixo neutro. Então, sempre o eixo neutro vai passar pelo centroide da seção. Daí a importância de se saber calcular o centroide, o centro de gravidade. Por isso que nós temos lá na aula 10 uma revisão de como calcula o centroide das principais seções que nós vamos trabalhar aqui.
Continuando a fórmula da tensão, então, agora nós vamos fazer o somatório dos momentos. O somatório dos momentos resultante é M, que essa estrutura está sujeita ao momento M, e veja que esse M está em torno do eixo Z. Ó. O momento resultante vai ser a soma de todos os momentos que atuam nos elementos de área, portanto, a integral de y df. Veja que y é a distância do elemento de área até o eixo neutro, até o eixo Z. Daí, o momento ser em torno do eixo Z. O df, força, é tensão vezes a área. E a tensão normal, nós vimos que é menos y, tensão máxima sobre C. Tirando que a constante aqui da integral, fica menos tensão máxima sobre C, integral de y² dA. Essa integral também é bem conhecida. Aula 10 é o segundo momento de área ou momento de inércia. O momento de inércia em torno do eixo Z. Daqui, então, podemos isolar a tensão normal máxima, que vai ficar menos mc sobre I. Momento em torno do eixo Z, momento de inércia em torno do eixo Z. Essa equação permite calcular a tensão máxima, porque nós estamos usando o C. Se quisermos calcular a tensão normal em qualquer ponto da seção transversal, em qualquer ponto, é só substituir o C por Y. Então, a tensão normal vai ser my sobre I, onde m é o momento fletor e I é o momento de inércia em torno do eixo neutro. Podemos escrever, desenhar, então, o diagrama. Olha a tensão. Ela é zero no eixo neutro. Ela é positiva quando o y é negativo. E ela é negativa quando o y é positivo. E ela é máxima num ponto que tiver a máxima distância da linha neutra. Esta equação é conhecida como fórmula da tensão. A viga simplesmente apoiada na figura tem a área da seção transversal mostrada na figura. Determine a tensão de flexão máxima absoluta na viga e desenhe a distribuição de tensão sobre a seção transversal neste local. Além disso, qual é a tensão no ponto B? Observe que o ponto B aqui está na transição da aba com a alma. E aqui os dados da seção transversal dessa viga. Uma viga biapoiada, com carregamento distribuído aqui de 5 kN por metro. Fazendo-se o diagrama do corpo livre, essa distribuição de carga pode ser trocada por uma carga concentrada de 15 kN. Esse 30 kN. Esse 30 é a área desse retângulo, que é 5 vezes 6. E o ponto de aplicação está bem no centro, no centroide deste retângulo, que está bem na metade. Devido à simetria, as reações de apoio vão ser iguais, e a soma tem que dar 30. Então, 15 mais 15. Achamos as reações de apoio. Vamos agora fazer um corte num ponto qualquer, distante x aqui, ó, da extremidade esquerda. Fazendo esse corte e o diagrama do corpo livre, na esquerda nós temos uma reação de 15. A carga distribuída agora pode ser substituída por uma força de 5x. Por que 5x? Porque a área desse retângulo. Esse lado vale 5, que é 5 kN por metro, e esse lado vale x. Então, vai 5x a carga concentrada. E está aplicado no centroide desse retângulo, que é a metade de x, ó, x sobre 2. Onde fizemos o corte, vamos colocar um cortante positivo, de acordo com a convenção de sinais. Cortante positivo é aquele que tende a girar a nossa estrutura no sentido horário. E vamos colocar um momento positivo aqui também. Esse momento positivo, de acordo com a convenção de sinais, é aquele momento que tenta curvar a nossa estrutura, a nossa viga, tracionando as fibras inferiores e comprimindo as fibras superiores. É como se ficasse com uma boca para cima, uma curva com a boca para cima. Aplicando as equações da estática, somatório dos momentos tem que ser zero. Mais m, positivo, mais momento dessa força aqui também é positivo, que é 5x vezes x sobre 2. E o momento dessa força aqui que é negativo, que vai ter a menos 15x. Isolando m, nós temos a expressão, a função que permite calcular o momento em qualquer posição x. Veja que é uma equação de segundo grau, uma parábola. O gráfico vai ser uma parábola. Se nós plotarmos esse gráfico, quando o x é 0, o momento é 0, e quando o x é 6, o momento também é 0.
E o momento vai ser máximo quando x é 3. Pode substituir aqui, ó, 3, que vai achar 22,5, que é o maior valor do momento fletor atuando nesta viga. O momento de inércia em torno do eixo neutro, em torno desse neutro, é igual. Sabemos que o momento de inércia em torno de um eixo neutro de um retângulo é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, o momento de inércia desse perfil vai ser o momento de inércia de todo esse retângulo, cuja base é 250, a altura é 340, ó, porque 20 mais 150, 170 vezes 2, 340 ao cubo sobre 12. É o momento de inércia de toda essa placa imaginária retangular, menos o momento de inércia desses dois retângulos menores, ó, que é 115, que é a base, pode ver que aqui é 115, ó, vezes a altura, que é 300, ao cubo, dividido por 12. Então, nós pegamos o momento de inércia de toda a peça, menos das dois retângulos menores, resultou o momento de inércia do perfil em I, resultando em 3,013 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. Este é o momento de inércia. A fórmula da tensão normal máxima é igual ao momento fletor vezes o C, que é a distância máxima, é o ponto de máxima distância da linha neutra, sobre Z. O momento máximo é 22,5 mil newtons, 22,5 quilonewtons. O C, a máxima distância da linha neutra, está aqui, ó, vale 170. Esse ponto aqui superior ou inferior, ó. É o 150 mais 20, 170 milímetros, que é 0,17 metros. O momento de inércia nós calculamos. Resulta que a tensão normal máxima que vai atuar nesse perfil vai ser de 12,7 megapascal. A tensão normal num ponto qualquer é dada pela fórmula da tensão. Trocamos o C pelo Y. Vamos agora achar lá no ponto B. Queremos achar no ponto B. O momento em B é 22,5. 22,5 mil newtons. A distância da linha neutra até o ponto B, ó, é 150 milímetros, ou 0,15. O momento de inércia está aqui calculado. Fazendo-se as contas, vai dar menos 11,2 megapascal. Observe que o Y do ponto B é positivo. Logo, a tensão nele normal vai ser negativa, porque ele está sofrendo uma tensão normal de compressão. Então, nós achamos aqui o que se foi pedido. A tensão máxima absoluta na viga e a tensão no ponto B. Tá? Se nós fizermos um desenho aqui, ó, lá na máxima distância nós temos 12,7 megapascal, na linha neutra a tensão é 0 e no ponto B a tensão de 11,2. Tem uma descontinuidade. Ao passar da aba para a alma, percebam que tem-se uma descontinuidade. Chegamos ao final de mais uma aula. Não se esqueça de inscrever no canal, de dar um like se você gostou e um dislike se você não gostou. Mas deixe comentário dizendo que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Este é um canal de educação, ajude esse canal a crescer. O nosso país está precisando muito, muito mesmo de educação.